Olá, pessoal! Dando sequência nessa série de episódios sobre arte em espaços rebeldes, conversamos com Henrique Al, que organiza os projetos Quarta do Improviso e Boteco Ruído. Nessa conversa, Al fala sobre arte, sobre a cena da música de improvisação e as possíveis aproximações dessa cena com a política, semelhanças essas como o projeto Casa Invisível e seus esforços em fortalecer uma comunidade em torno desse tipo de música. Dá o play aí e curte com a gente! Você pode se apresentar, falar sobre o seu projeto, né? As coisas que você faz dentro do campo da música, da arte. Tá. Eu sou Henrique Al e já faz tempo assim que o meu foco é música experimental. Aí várias maneiras de lidar com isso, né? Mas assim, desde o começo, assim, que eu comecei estudando música na universidade, focado mais em criação musical mesmo, né? Então eu fiz composição na Unicamp em 2001, 2006. Mas aí já na Unicamp, já nesse período, a gente estava ligado a mais coisas do tipo como tocar mesmo, assim, porque tem muita gente que entra na composição e quer ser compositor, assim, escrever partitura para outras pessoas tocarem. E aí entrar num esquema assim, mais institucional, de ser um compositor que tem intérpretes que tocam. E assim, rapidamente, eu e a minha turminha lá, né, a gente falou, não, a gente quer ser músico no sentido assim, a gente quer fazer as coisas acontecerem, a gente quer tocar, a gente quer experimentar coisas, né. Então já aí, as coisas foram se juntando, né, tipo, aprender um pouco de música eletrônica, improvisação, né, tipo, trabalhar com improvisação, a gente fazia trilha para filme mudo, assim, como uma maneira de experimentar. Tocar, né, pro público e tal. E aí disso, assim, então foi indo para essa coisa e a gente conheceu o termo depois música experimental já meio pro final, assim, 2006, 2007, assim. E aí eu mudei para São Paulo e comecei a tentar me inserir no meio, assim, fazer trilha sonora para dança, principalmente, que eu era mais ligado em dança. E tocar, fazer minhas próprias músicas e viabilizar elas, né? Porque assim, fica às vezes essa coisa da criação musical que você cria uma música, mas você não viabiliza. Tipo assim, ela não acontece, assim, ela tá ou numa partitura, ou numa instrução, ou então é só uma música eletrônica, mas não tem aonde mostrar, sabe? Assim, você só colocava no MySpace, assim, e a gente queria mais que isso, queria ser músico assim, de tocar pras pessoas, ou tocar em bar, ou tocar, né, em concerto, em sala de concerto e tal. E aí, então desde o começo, assim, essa coisa de querer movimentar levou, na época eu e o Mário D'Annunzio, né, assim, em São Paulo, lá em 2007, a gente começou um núcleo de música experimental. O Aquiles participou com a gente lá, assim, de fazer uns showzinhos, assim, e aí a gente alugou uma casa e morava na casa para poder fazer os shows na casa. Então, assim, já introduzindo esse assunto, assim, né, de aproveitar os espaços para mobilizar uma coisa cultural e, tipo assim, ter uma energia de cena, assim, de pessoas que se encontram e não é só o objeto artístico, é o objeto artístico e o fato que as pessoas estão ali, gostam de estar ali e elas querem fomentar o negócio, assim, fomentar do tipo conviver, trocar ideia, né, fazer coisas. Então a música experimental aí ficou nessa coisa assim, tipo, eu trabalho com música experimental, sabe assim, porque... E aí então desde 2007, 2008, que foi quando a gente teve esse projeto chamado Brasotop, né, eu fui até 2012 com eles. E aí em 2013 eu mudei para Belo Horizonte para trabalhar na Oi Kabum, né, a escola de arte e tecnologia, eu era professor lá. Aí trabalhei até 2016 lá e depois fiquei para Belo Horizonte, né. E aí principalmente isso, assim, trabalhando em arte a partir do som, da música experimental, da música mais radical, mais de ruído, ou mais conceitual, ou mais bizarra, ou mais estranha. Tanto eu produzindo essa música, tocando muita improvisação, que eu passei a tocar muita improvisação, né? Cheguei até
essa história de eu ter os meus próprios instrumentos e tal. Vocês pediram molho ao sul? Isso. Ninguém aceita que alguém não É. E... explicado. Mas também, assim, sempre teve essa coisa também, um impulso meu de fomentar a comunidade, de organizar coisas, né, de querer encontrar pessoas. Então também vira e mexe organizando coisas, organizando shows, né, que é uma coisa que eu fiz muito em São Paulo. Até que quando eu mudei pra cá eu não queria fazer, assim, eu falei assim, eu não quero fazer isso, assim, eu vou fazer muito mais de leve isso, assim. E um dos motivos, inclusive aqui, né, de ter começado o Quartos de Improviso, que é esse evento de improvisação livre, né, que a gente convida pessoas para interagir com a gente. E eu sempre toco, né, esses instrumentos que eu toco, é uma tábua amplificada, objetos, eletrônica, né. Era uma maneira de eu tanto convidar as pessoas, mas de eu também tocar, assim, tipo, de não separar as coisas, assim, de eu estar fazendo produção e não tocar. Né? Só que aí depois, assim, vira e mexe eu fui organizando coisas pros outros, assim, aqui e ali, assim, sabe? Então... Tipo, o Boteco Ruído, no caso, seria esse espaço, assim, que é tipo, vou organizar um show de música experimental para outras pessoas, assim. Eu posso, às vezes, até tocar, mas é uma coisa voltada para shows específicos, né? Sendo que o Quarto de Improviso é mais assim, tipo, a gente toca improvisação e convida pessoas para interagir, né? Interagir comigo, no caso, né? Com o Matias. O Matias Coelho, né? Mas... acho que é isso, eu não sei que você queria que elaborasse mais, assim. Não, é isso mesmo. Eu não sei se... Eu acho que é isso. Eu ia te perguntar agora, eu ia te pedir pra você falar sobre o Boteco Ruído e o Quarto de Improviso. Mas é isso, mas né? eu posso... Quer falar posso mais? elaborar Fala mais, Sim. Você me deu um suco? Laranja? De laranja. Tá anotando tudo junto aqui? Como é que tá? Não, acho que o meu tá... esse suco acho que tá separado. Se não tiver, Dois você faz. sucos? Legal, separo também. Eu pago 2 sucos e a gente divide. Vou anotar aqui mesmo? Pode Eu já anotar. tá, eles anotaram aqui mesmo. Aí ficou 3 sucos. Beleza. Ok? Valeu, viu? Então, o Boteco Ruído, ele era essa ideia de criar um nome, né, para showzinhos que eu e o Matias Coelho organizaríamos aqui, né, ligados a Seminal Records, que é um selo que tem desde 2014. Participam atualmente ele, a Marina Cirino, Cássia Siqueira, o Jean-Pierre Caron e a Sananda Cássia, né? Mas é bem centralizado, então assim, se eles estão morando agora em Berlim, o Matias está morando em Berlim, eles organizam coisa lá e colocam esse nome. Aí se eu organizo aqui, eu coloco também o nome. A gente tenta se comunicar, né, mas assim, é bem... tentar dar liberdade também pro pessoal do Rio, organizar no Rio, sabe? E ir rodando, assim, né? É como se fosse uma produtora. É um selo, Porque assim, ele pode ser um selo assim, de lançar álbum de música, assim, tipo, tem um Bandcamp na internet para as pessoas ouvirem lá, a gente usa o archives.org também, a gente duplica, né, que o Bandcamp o archive.org é aquele arquivão, assim, né, de coisas copyleft e tal, que você vai jogando lá e tem muito menos acesso, mas tá lá também, para quem quiser, né, e aí o Bandcamp é a outra plataforma assim, mais comercial que a gente usa também, né? Como é que é o Bandcamp? E o outro é qual? Archive.org. É bem interessante o Archive, assim, que é só para coisas que estão sob copyleft, né? Então, por exemplo, o QI, todas as gravações de QI a gente... Desde o primeiro, assim, a gente solta lá, então tem sempre uma documentação de som. A gente começou isso principalmente para oferecer para quem tocava com a gente, assim, tipo, você tocou com a gente ou participou com a gente, o som tá aqui. Tipo assim, pega e faz o que quiser com ele, reescuta, geralmente só reescutar, né?
Mas é um site bem maneiro, assim. Ele é meio feio, assim, mas é isso, assim. Ele te permite usar sem cobrar e não cobra nem você e nem quem tá. Mas então, o Boteco Corrida a gente começou para absorver, assim, umas pessoas que estavam viajando ou que poderiam passar por Belo Horizonte e fazer umas coisas diferentes, sabe? Meio que essa coisa da cena, né? Não adianta só a gente tocar uma música, a gente quer que várias pessoas estejam tocando a música, né? Para ter uma formação de público, ter também um intercâmbio de ideias, né? A maioria das pessoas que tocam música experimental gosta de ouvir música experimental. Eu acredito, acho que... Pode ser que algumas nem tanto, mas assim, Então assim, tem como é uma coisa assim, muito amadora no sentido assim, das pessoas terem amor pela coisa, né? Porque não é pelo dinheiro que você está fazendo, né? Então tem essa coisa assim, você quer tocar, mas também quer conhecer, você quer ouvir, né? Então o Boteco Corrida foi esse espaço assim, para de vez em quando, não, beleza, vamos fazer produção pra galera, assim. Produção pra galera, tipo, fazer acontecer mesmo, não é? Acho que o Boteco Corrida nunca teve dinheiro envolvido, assim, sempre foi uma coisa mais assim, a pessoa se dispõe a vir, ou então tá por causa de um outro projeto aqui, e aí a gente arma um show, assim. E no começo era no Luthier Bar, né? Ali, que é um bar que funcionou 1 ano só. Na Floresta. Luthier Bar? Um bar... que foi um desses lugares assim que depois que o Quarto de Improviso passou por vários lugares. Os lugares foram falindo, a gente foi muito... não necessariamente, mas assim, tipo o Nelson Bordello, né? Daí começou no Nelson Bordello, aí depois foi pro Maleta, né? Aí tava na galeria do Maleta. Depois você vai a Georgette, aí tentou no espaço Luiz Estrela, mas era difícil lá, assim, o espaço era muito caótico, assim, não tinha equipamento também. Aí depois a gente foi, eu acho que pra galeria lá, que hoje em dia virou lugar de tatuagem, não sei o que virou. Aonde? Um dos 3 lugares lá do Braulio. O Stiling? Stiling, isso. A gente foi pro Stiling, aí ficou fazendo QI no Stiling lá. Mas tipo... Aí esse Luthier Bar foi assim, que eu passei na frente do bar, tava tendo algum evento, assim. Aí eu entrei lá e fui falar com o cara, assim, era um cara da minha idade, assim. Aí eu fiquei trocando ideia com ele e falou assim, deixa a gente fazer aqui quartas de improviso, é quarta-feira, porque já tinha essa ideia do quarta de improviso ser quarta-feira pra não atrapalhar o público, assim, tipo, o espaço quando ele precisa ganhar dinheiro, ele tem que ganhar dinheiro, né? Então ele não quer botar música experimental, assim, não sabe. Porque não vai chamar as pessoas a quantidade que precisa, né? A gente sempre teve essa coisa, vamos fazer na quarta, que é dia muito morto aqui em Belo Horizonte, né? É um dia menos comercial, né? E que assim, às vezes a pessoa também não tem nada de interessante no bar dela, ela tá muito a esmo, assim, pegando uma ou outra pessoa que passa ali e tal, né? Então a gente conseguir 10 pessoas que gostam de ir na quarta, assim, uma coisa assim, já dá uma ajudada, assim, também, né? Boa sacada. O Boteco Corrida a gente até fez uns outros dias, mas daí tentava fazer uma propaganda melhor, assim, tipo, um sábado que o cara não tinha nenhuma programação, daí, o Boteco Corrida especial de música silenciosa, aí tentava combinar com as pessoas, para elas, uns shows, assim, mais silenciosos e fazer uma coisa temática, talvez mais gente ia, mas assim, talvez mais gente é tipo 20 pessoas, não é 50, 80, é 20 pessoas. Valeu. Só que aí sempre assim falando, olha, a gente até pede um dinheiro pra galera, né, assim, pode até, dependendo do lugar, cobrar a entrada, né, no Luthier acho que às vezes a gente pedia a entrada, assim, mas já avisava, isso aí vai ser o dinheiro do seu Uber, assim, vai ser o dinheiro do táxi, do transporte, né, E a cena de música experimental é muito assim, né? Assim, tirando uns festivais, assim, quando alguém consegue abrir um edital, é muito amador, assim, nesse sentido. Claro.
E enfim, a diferença do quarto de improviso é que o quarto de improviso era eu e o Matias Cole tocando improvisação mesmo, num esquema meio a gente é a banda da casa. Tipo, banda de jazz. Que a gente ouve falar assim, que a banda tocava toda sexta-feira, não sei onde. A gente também quer ser a banda da casa, a gente quer tocar toda quarta-feira. E aí fazer temporadas, né? E a gente fez, e foi surpreendente quantos a gente fez, né? Tanto que tá no o Aquiles aqui tocou no 162. E a gente contou direitinho, então assim, a longevidade foi a surpresa, assim, desde 2013, né, tocando. E pelo jeito as pessoas não enjoaram, assim, né? Porque quando a gente começou era tipo, cara, na quinta semana que tiver eu e o Matias tocando, o Matias é guitarrista, né? O pessoal que tá indo não vai aguentar mais, porque já viu a gente tocar muitas vezes. E foram quantos? Os shows, Feitos. isso lá em São Paulo, né? Os semanais. Eu não sei, porque depois... Mas foram mais de 100, né? Foi. Mas era mais espaçado, né? É porque acho que o esquema é diferente. O Brasotop, quando eu organizava em São Paulo, era meio isso, assim, shows pra todo mundo. Tanto que eu cansei de organizar show pra outras pessoas, porque eu falei assim, pô, eu quero mais espaço pra mim mesmo, claro. sabe? Mas era mais mensal, assim, eu acho. Que depois virou, sei lá, quinzenal às vezes, mas era mais mensal. E aqui foi isso, assim, fizeram temporadas, né? Daí temporada, daí dava um tempo, aí fazia outra temporada. E também, assim, a coisa dos convidados era legal, porque daí o convidado trazia algum público, assim. Então o público mudava, a pessoa assistia um, depois ela dava 4 semanas, daí assistia outro. E você vê que isso funciona, tanto que a gente tocou ontem na montagem de improviso, tem públicos que gostam muito de ir, que vão sempre, meio que alternando, assim. Então tem um certo público cativo, tem pessoas que aparecem de surpresa. A ideia é que seja mensal. Não, então, aí que tá, o quarto de improviso a ideia era fazer temporada mesmo, que era, como a gente toca improvisação livre, a gente chama as pessoas pra tocar junto ou pra fazer outras ações, tipo dançar enquanto a gente toca, projetar um vídeo. E aí a gente fazia temporadas, assim, por exemplo, a gente fez 9, quando começou o quarto de improviso a gente fez 9 em seguida, acho que foi 9 no Bordelo. E aí então fechou meio que uma temporada, mesmo que a gente nem tinha ideia de temporada ainda direito, mas fechou uma temporada. Tipo, desde que a gente conseguiu o lei municipal, a gente começou agora no Espanca. Vai ter 8 apresentações, assim. Então, toda quarta-feira vai rolar. Então, era uma série voltada pra isso. E aí, assim, às vezes a gente faz um extra, tipo o que a gente fez na Casa Invisível, né, o 161, que foi tipo, tem um que não pertence a nenhuma dessas temporadas, mas que é legal de fazer porque tem gente querendo tocar, assim, e a gente sente que vai ter gente querendo assistir, né? E então vamos fazer. Então também nada impede a gente fazer isso, né? Mas aí o Boteco Ruído ficava aquela coisa assim, mais assim de aproveitar a oportunidade, do tipo, sei lá, Marcelo Lucatelli, né? Que geralmente mora na Dinamarca, né? E tal. Aí tava aqui em Belo Horizonte, né? E daí a gente fez com ela lá. Pra aproveitar ela, porque, né, quando que ela vai estar aqui fazer um show? E fazer um show dentro dessa comunidade, né, assim, tipo, da música experimental para as pessoas que gostam de música experimental, né? Que é isso, assim, não é uma produção, raramente é uma produção, assim, que você, sabe, angaria o dinheiro pro espaço, né, é uma coisa bem menor, assim, e aí, assim, acho que tem a ver com a Casa Invisível, acaba valorizando justamente essa coisa de criar uma comunidade, de mostrar que você não precisa de todo um aparato institucional para fazer as coisas, né? E é isso, assim, se você acha uma coisa interessante, você vai lá atrás e monta parcerias e tenta fazer. Quer dizer, tenta não, faz, né? Claro. Tipo, isso eu acho que tem super a ver, assim, a Casa Invisível, sabe? Assim, não, pois é, isso é que eu te pediria para elaborar mais, assim, tipo, a relação que você vê, tanto prática quanto teórica mesmo, assim, né, reflexiva desses projetos com a Casa Invisível, com o que a Casa Invisível representa, ou com espaços parecidos para a Casa Invisível, né? Sim.
Eu acho assim, a primeira coisa assim que é essa coisa de estar olhando os espaços e procurando, né? Onde que seria legal fazer as coisas, né? Então precisa um desprendimento, né? Assim, porque tem uma das dificuldades quando você trabalha com arte mais radical, assim, é as pessoas não entenderem, né? Ou as pessoas ficarem, sei lá, elas suspeitam que tem alguma coisa errada, sei lá, tem umas coisas assim, né? Então assim, acho que de ficar atento a isso, assim, pessoas que realmente são disponíveis, né? Eu acho que isso, assim, é uma coisa que tem a ver com a Casa Invisível, assim, de ser um espaço de abertura, de acolhimento, né? E acabou que também você testa, né? Você faz uma vez e daí as pessoas acolhem e eles falam assim, é legal, assim. E o pessoal aqui também está experimentando fazer uma comunidade, testar maneiras de produzir coisas, né? Produzir alimentos, produzir convivência, tipos de convivência diferentes, né? No fundo também, tipo, a Casa Invisível está preservando uma coisa legal da cidade, que a cidade não está a fim de preservar, ou que não está a fim de cultivar. Então a gente que gosta de música experimental também acha isso da gente, sabe? Que a gente é uma coisa legal que valeria a pena cultivar. E que a cidade muitas vezes não colabora tanto, né? Assim, tipo, depois de, sei lá, muitos cases a gente conseguiu lei municipal. A gente tentou 5 anos seguidos e bombou 5 anos, assim, daí a gente conseguiu, né? Mas é isso, assim, uma dificuldade, né, para conseguir um dinheiro para apoiar, para você rodar de uma maneira mais saudável financeiramente, né? Então acho que tem isso. A outra coisa é que, assim, quando eu mudei para São Paulo, teve essa história do Ibrazotop, né, o núcleo de música experimental, que a gente... É isso, a gente chegou em São Paulo em 2007, eu era mais novo, assim, né, e acabado de formar, assim, na música, né? E era um ambiente muito sem inserção, assim, muito demorado para inserir, muito ainda essa coisa, você tem que fazer trilha, ou então, assim, você tem que arranjar alguma hora um show no Sesc, então eu entrava de novo naquela coisa, assim, você fazer um show, sabe, por dinheiro, acaba não sei quanto tempo, e não tinha uma comunidade mesmo, então, assim, acabou que a gente tomou pra gente, assim, tipo, a gente tem que fomentar a comunidade, e juntar uma galera, porque quando tem galera, mais gente se interessa, mais gente começa a fazer. E aí, quando você está nessa situação, você tem que experimentar também no nível da organização. Claro. Porque a organização institucional está pronta, só que ela tem milhares de barreiras burocráticas, você tem que ter uma empresa, né? Tipo assim, você tem que investir na sua imagem para ser conhecido e, sabe, fazer acordos. Então, sim, você também faz isso, mas ao mesmo tempo você quer mais do que isso, né? Então, você começa a experimentar com a organização. Então, o Ibrazotop, né, foi uma experimentação de organização. Assim, eu enxergo isso, assim, como a Casa Invisível é uma experimentação de organização. Uhum. Então, lá, qual que foi a nossa saída? Alugar uma casa, morar na casa, porque senão a gente não ia conseguir pagar o aluguel de 2 coisas ao mesmo tempo. E adaptando a casa para, tipo, a sala virar um lugar onde era possível fazer concertos, né? No começo a gente era mais concerto, depois virou uma coisa mais show, assim, mais aberta, abrangente, assim. Aí tem um outro espaço que virou uma oficina, que daí tinha pessoas trabalhando com eletrônica, fazendo, né? Então, assim, foi adaptando e com isso foi experimentando também coisas assim, às vezes bizarras, do tipo, vamos tentar fazer Teve uma vez, eu vou tocar dentro do banheiro, e aí cabe 6 pessoas, sei lá. Sabe, umas coisas assim, tem um átrio fora da casa, então teve um piano que moveu pra lá, então vamos fazer um show lá. E isso teve até assim, interesse institucional, porque depois as pessoas do Sesc São Paulo foram lá e elas gostaram, assim, tipo, nossa, eles são experimentais até na montagem, então eles adaptam. Daí eles chamaram a gente para fazer um treinamento com os programadores do Sesc, que foi uma vez que a gente ganhou dinheiro e achou que ia dar certo, sabe, na vida, assim. Que a gente ia de van até um hotel fazenda, assim, e aí com todo o equipamento montava numa sala, assim, do hotel fazenda, montava um concerto, assim, para os programadores do Sesc. Daí a gente pensou, agora todo mundo vai programar a gente no Sesc, e aí a gente vai fazer shows de música experimental com dinheiro, assim. Mas
não vingou, assim. Mas acho que esse espírito de experimentação manteve quando eu mudei para Belo Horizonte. Então, e aí outras pessoas também já estavam, conheci outras pessoas em outros lugares do Brasil que também estavam fazendo isso, sabe? Você música experimental, é numa loja de disco pequena, Plano B, lá no Rio, né? Muito emblemático. Os shows que teve também em Florianópolis, nos outros lugares também, assim, às vezes era bar, às vezes era um lugar improvisado num bar. Já fui também, uma vez que eu viajei na Europa, assistir coisas num galpão abandonado, sabe? Então você via que as pessoas exploravam também o espaço. E algumas pessoas também ligadas mais às artes plásticas, né? Fazendo galeria. Então, assim, acho que nisso, assim, do tipo, aquele andar da Casa Invisível é tipo, que é um lugar também estranho, né? Porque não tem umas pilastras, tem umas coisas assim, mas dá pra experimentar ali. Tanto que teve um que foi o Gilu, né? Que a gente fez lá, né? Ai, cara, não lembro. Que eles tocaram em vários lugares, né? Ah, então, sim. Então, dava pra assistir. Todos os lugares eram ruins e bons, né? Você sempre não tava vendo alguma coisa acontecendo. É genial isso, né? Quando a gente trabalha com arte É porque assim, palco é bem legal também, assim, é só que não é tudo, né? Então você... É que nem a coisa da institucionalidade, né? Tem coisas que funcionam institucionalmente, tem coisas que não, e a gente precisa... Não pode fechar assim, né? Às vezes atravanca a vida das pessoas, mas elas também não procuram essas saídas, né? Então, eu acho que isso, assim, essa parte assim, teórica e prática, a mistura da teoria com a prática, acho que tem a ver, sabe? Dá a impressão de que o experimentalismo da música ele vai extravasando para tudo, assim, né? Tudo vai pegando uma pegada experimental, né? Assim. Eu não sei se tudo, né? Mas assim, não necessariamente tudo, mas eu acho que para a coisa da montagem de show ele vai, assim. Tanto, e também porque tem pessoas que vão começar a usar isso esteticamente também, assim, sabe? Em vez de fazer um show, assim, eu faço uma instalação sonora. Menos gente faz isso, né? Mas tem gente que faz isso, então... Mas, por exemplo, como você falou, o processo organizativo ele também passa a ser... Eu olhei lá, tá vindo. É porque a gente tem que fazer, né? Claro. Não tem Não tem opção. E aí nisso vira um processo organizativo, né? Com questões organizacionais, inclusive, né? Assim, divisão de trabalho, né? De gênero, como que você faz a curadoria, se você importa um modelo, por exemplo, quando tem dinheiro, você importa um modelo de pagamento do capitalismo dos produtores por aí de festival ou não, né? Você tem que pensar sobre isso, você é obrigado a pensar sobre isso. Quando você não pensa sobre isso, você só tá mal, porque você tem menos dinheiro, menos recursos. Sei lá, como é um meio assim, sem muito dinheiro, tem menos briga por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa de, né, assim, porque não tem, né, assim, disponível para as pessoas hierarquizarem mais, assim. Então você até tem umas iniciativas que tentam dar uma hierarquizada, assim, mas daí você fala assim, isso não faz... Não tem um empuxo que teria em outros, sei lá, por exemplo, às vezes em outros meios, sabe, assim. Então você, tipo, é muito mais... Também fica mais fácil também de falar assim, olha, se a gente tiver um cachê, vai dividir tudo igual, sabe, assim. Sabe, porque é a coisa mais justa de se fazer, né? Por que eu vou importar que é muito comum na música isso, né? Um cara ganha 1.000, outro cara ganha 10.000, assim, no mesmo ridículo, assim. Ou assim, tipo, tem todas as coisas do line-up, assim, sabe, aquela coisa assim, a pessoa toca por último é mais importante, sei lá, as coisas assim. Você pode mexer, né, dar uns pesos aqui e ali, mas importar um negócio assim como você... Não faz sentido. Mas também não é uma experimentação total, assim, eu digo assim, né, porque não vai ter... Sabe por quê? Porque assim, por exemplo, fala assim, improvisação livre, que é um estilo de música, né, que você toca para um público, mas não sai. Mais um chopinho aí, patrão?
Esse é de 500? Queria um 300, 100? Por favor. 300 preto. Vamos pegar É que assim, entre a galera da improvisação livre, como tem uma afinidade com o anarquismo, assim, porque assim, são indivíduos, né, que desenvolvem seu próprio estilo musical, com seu próprio instrumento, e eles estão livres para interagir ali com o público e fazer a música na hora, sem combinação, né, assim, esse que é o combinado todo, né, o gênero é isso, né, assim, é fazer isso. Então daí tem muita gente que extrapola, do tipo, é análogo a uma prática organizacional anarquista. Então, logo, sabe assim, só que assim, logo você fala assim, não, pera lá, né? Claro. Não é assim que funciona. Claro. Mas assim, tem uma afinidade nesse nível, assim, né? Que esse tipo de música, improvisação livre, tem uma analogia, né? Mas assim, Claro. é uma analogia, né? Não é nada muito mais essencial que isso, assim. Quer dizer, tem gente que acha que é, entendeu? Assim, eu não acho E pode que é. ter Assim, e pode ser que em alguns casos seja. Né? É, Algumas cenas, isso, alguns grupos, né? Mas assim, só tocar assim não garante que a coisa vai se expandir para outras áreas, né? Ou pra... E você conhece algum grupo, alguma cena que absorva mais isso para além da música, assim? De que absorver em que sentido, assim? Que se organize ou que funcione de uma maneira mais anárquica, assim, para além só da improvisação, mas que pegue isso e leve isso para a vida ou para... Eu acho que assim, tem uma... É isso assim, por exemplo, eu acho que as pessoas de música improvisada, né, improvisação livre, elas têm, por exemplo, na prática com o instrumento delas, né, elas têm uma relação de desenvolver a partir dos problemas que elas vão descobrindo, a partir das interações, né, tipo ser um caso a caso, né, mas também elas têm uma prática, né, de ir construindo suas coisas, né, de ir desenvolvendo suas coisas. Então assim, nesse nível, tipo, né, a preparação ela é isso, assim, ela é muito mais de descobrindo e fazendo, né, você mesmo, claro, com a comunidade e tal, mas então tem esse lado individual que lembra muito, assim, quer dizer, que pode ser dito uma coisa anarquista, mas o lance assim, isso não quer dizer que a pessoa tem ou não tem um emprego ou é mais, sei lá, conservadora em certos aspectos ou não, entendeu? Assim, é só porque a coisa fica circunscrita à música. Agora, assim, entre uma certa galera tem essa coisa, assim, de tipo, assim, de acreditar nisso, então gera uma afinidade também, assim, entendeu? Assim, eu tenho afinidade, né, também. Eu já fui de movimento de rádio livre também, né, então, assim, eu só fico, assim, meio falando isso pra não ser uma passagem muito rápida, assim, Claro. uma coisa garantisse a outra, assim, né? Isso aí que você está perguntando, eu acho bem interessante, porque existe realmente um problema assim que eu chamaria de organizacional entre você transformar uma realidade estética da prática da improvisação livre e em alguns momentos isso é um elemento assim gerador, digamos, né? À medida que a pessoa começa a refletir sobre essa prática, talvez ela chegue em conclusões que tenham a ver com isso que você está falando. Quer dizer, você transpor certas condições ali dessa improvisação para uma situação mais política. Mas eu também não conheço assim algo que se configure assim de uma maneira mais consciente. Por exemplo, né, o nosso amigo Jean, lá no Rio, nós fizemos algumas reflexões sobre práticas musicais e organização. Quer dizer, a ideia de que essas práticas musicais, elas implicam, de alguma maneira, um tipo de organização, mas não uma organização anarquista, né? Que é algo mais complexo, é algo que teria que ser trabalhado num nível político muito
muito mais consciente. Por exemplo, o caso do Ibrazotop, que foi um evento que durou muito tempo, foi muito importante, né? Quer dizer, o Henrique foi uma pessoa assim, muito importante nessa cena por ele ser organizador desse contexto. E só que mesmo o Ibrazotop, ele no nível Será que o microfone social, tá pegando? ele atuou assim como essa dimensão política era mais no nível do ativismo cultural, né? O problema talvez seja assim, pelo menos uma preocupação minha em algum sentido, é como consolidar essas práticas estéticas com algum tipo de organização, né? Isso aí na verdade, o que você está perguntando é uma pergunta que não tem resposta, pelo menos nesse contexto que a gente está, né? Porque o objetivo, de maneira geral, é satisfazer uma necessidade que não há sequer a presença dessa prática num contexto musical geral. Quanto mais essa prática está inserida já num certo pressuposto assim, mais consciente do tipo do ativismo, no anarquista. Mas eu acho que é uma coisa importante assim de ser pensada, né? Porque se ela fosse provavelmente pessoas que são anarquistas, estão articuladas dentro desse circuito de pensamento, se elas fossem começar a fazer práticas musicais, talvez se criassem outras soluções, né? Que não a que eu entendo que seja da vivência que pelo menos eu ou o Henrique tivemos. Porque, por exemplo, eu simpatizo com várias coisas do anarquismo, mas eu não sou um ativista do anarquismo, eu não estou inserido num contexto como o seu. Mas eu, por exemplo, é uma coisa que eu gostaria de ver, né? Tipo, como isso poderia ser articulado, como essa ideia de ativismo cultural, produção musical, né? Organização de eventos ocorreria com um viés de pensamento anarquista, né? Eu acho que quando vocês falam, por exemplo, da cena de música experimental enquanto a comunidade, assim, tipo assim, isso por si só já tem uma relação com boa parte do que a galera anarquista autonomista tem pensado hoje também, assim, né? Que é de se consolidando enquanto comunidade, assim. Ainda que todo mundo trabalhe, ainda que no festival você tem que... E assim, isso também é curioso, acho que é uma parte importante, né? Por exemplo, na improvisação livre fica muito evidente de que todo mundo está fazendo a música. Então, assim, se todo mundo está fazendo a música, os louros, né, de fazer a música, se é que há algum, são iguais, né? Então, assim, seria muito estranho, por exemplo, fazer uma disparidade de cachê para quem está tocando, porque todo mundo está inventando a música ao mesmo tempo. Então, seria mais estranho do que o normal, né? Porque o normal é ter disparidade de cachê, assim, o normal do mundo, claro, né, capitalista, assim, normal, né? Mas às vezes também tem uma coisa assim que é um meio assim que às vezes tem pouca oportunidade de realmente assim, de dinheiro, de fazer tal. E aí quando tem um festival maior, por exemplo, Novas Frequências, né, que usa esse sistema de pagamento normal, você tem que lembrar as pessoas, tipo, cara, você precisa negociar o seu cachê para ele aumentar. Se você não negociar, você vai ser o cara mais mal pago e depois você vai ter um show, sei lá, do seu colega que vai estar ganhando o dobro de você, entendeu? E aí, porque a pessoa tá com aquele clima também, às vezes, de comunidade, de mais amador, né? De tipo, vamos lá, vamos batalhar pela arte. E esquece, assim, quando vai para um ambiente mais capitalista, esquece que tem que virar uma chavinha e... Só que, assim, claro que a gente poderia ter desenvolvido um lance mais, aí eu acho que é mais político, sei lá, cara, vamos nos comunicar melhor sobre o que é cachê, como que negocia, tipo assim, isso não teve, entendeu? Assim, não tem até hoje na cena. Mas havia ainda tem aquela coisa assim meio, às vezes, se dá um toque, por exemplo, as pessoas vão trabalhar com um produtor que você acha que é suspeito, né?
Aí eu mando mensagem para as pessoas, quando eu vejo assim, tipo, um tipo de festival que eu sei de histórias ruins, eu mando mensagem, eu falo assim, quanto que eu pedi de cachê, nessas coisas, né? Mas é muito pouco, assim, então esse passo não foi dado, assim, de criar uma irmandade meio assim, do tipo, não vamos entrar na onda, né, do capitalismo. Eu acho que assim, se virasse uma coisa mais comercialmente viável, e começasse a acontecer mais essa coisa de precisar de grana, de negociar e tal, isso seria um passo Eu não sei como é que vocês vão, aí vocês colocam aí do seu jeito, né? Beleza. Sabe, tem um elemento, havia um elemento no Iberzotop que eu achava muito interessante, que eu achava que é talvez o elemento político mais forte, que era o seguinte: havia uma heterogeneidade de artistas ali que vinham de formações completamente diferentes. E quando havia os concertos, todo mundo era assim, não havia, era contemplado do mesmo jeito, entendeu? Com o espaço. Não havia um crivo curatorial, assim, quem se inscrevia dentro de um certo tipo de projeto que ocorria no Iberzotop, todo mundo ia lá e se apresentava no concerto, entendeu? Não tinha assim ainda atendendo essa ideia do experimento, porque havia uma certa filosofia, isso eu acho que tem um pouco a ver com como o Valério pensava, né? Pelo menos como ele se expressava, que era o seguinte: muitas vezes haviam concertos de música experimental e que pessoas iam lá e tocavam, e aquela música não era necessariamente experimental como a gente estava acostumado a entender esse experimental. Mas mesmo assim ocorria um processo de aprendizado, não só dessa pessoa que estava tocando ali, mas de nós que já estávamos ali meio assim curtidos naquele contexto, de falar assim, então essa pessoa compreende isso dessa maneira, né? Quer dizer, a nossa visão do que é experimento, do que são essas coisas, ela não é necessariamente ela não está necessariamente fechada, né? Mas esse elemento democrático eu achava pelo menos muito importante, assim, né, para vivência aqui do Iberzotop, que eu acho que é uma coisa que o Henrique carrega, assim, né, nas coisas que ele produz. Eu acho que assim, isso começou na universidade mesmo, porque tinha muita, sabe, assim, o ambiente da universidade era muito, já ficava tentando inculcar umas coisas assim de, sabe, hierarquização, sabe, assim, o que é esteticamente melhor, o que não é, né? E assim, a questão assim, não é tanto assim, não é fazer uma tábua rasa, dizer assim, que não tem gente que é melhor ou pior esteticamente, ou mais interessante, porque claro que tem, mas o lance era, assim, isso, principalmente por causa do Valério Fel da Costa, né? Que era, galera, vamos fazer uma coisa assim, tipo, tem gente querendo mostrar e compartilhar, vamos acolher as pessoas que querem mostrar e compartilhar e começar daí, sabe, assim. Então é claro que, por exemplo, depois quando a gente fez no Iberzotop, a gente tinha essa série que atendia, assim, as pessoas que se identificavam com a cena, então, mas a gente pedia assim, a gente quer que você se identifique com a cena, não adianta você, eu quero só apresentar, vai lá e apresenta um negócio, não faz sentido. Ou eu quero apresentar e daí o trabalho, esteticamente não tem nada a ver com nada que se apresentou. Mas se tiver a ver com alguma coisa que se apresentou, já começa, entendeu, por afinidade criar. Agora, claro, né, quando tem, por exemplo, festival que você tem que fazer curadoria, você começa a usar critérios de curadoria, de qualidade estética, de interesse, mas sempre o critério também da diversidade se manteve, assim, tipo, a gente procura colher a diversidade dentro da afinidade, claro, né, assim, mas tipo, para não criar uma coisa assim, tipo, essa corrente da coisa, sabe, assim, então sempre teve uma coisa disso que se manteve, que é legal, assim. E também, assim, uma coisa importante que é isso, você tem que pensar sobre isso, porque tem gente que não vai pensar sobre isso. Então, isso é uma coisa de insistir. Olha, tem que pensar quando acolher todo mundo é melhor do que já ir selecionando. Por que as pessoas entram no automático de ir selecionando, sabe? Às vezes o caminho não é selecionar. Tem coisas que você quer selecionar, tem coisas que não.
Tipo, o Boteco Corrida aqui. Não é uma, assim, como eu quero fazer poucas vezes, assim, é uma coisa de acolher pessoas interessantes que estão passando por aqui. E aí, mas dentro disso, como que eu consigo diversidade e também tentar acolher pessoas em outros estágios? Vamos ter um show de uma galera daqui também, junto, sabe, assim, tipo, ter 2 shows. Que é aquela coisa, assim, é muito comum isso na música experimental também, em outras... Acho que virou comum, assim, de ter mais de um show por dia, assim, você sempre vai assistir 2 shows ou 3 shows, que assim, no mínimo os músicos se conhecem, sabe? E aí pode ser realmente que, sei lá, tem uma pessoa especial de fora e aí você é daqui, você é mais iniciante, então gera uma coisa que você geralmente toca primeiro que a outra pessoa, né? Mas é uma coisa que vai usar isso pra tentar valorizar ou né? Tipo assim, não vai esconder o fato que às vezes tem uma pessoa que é mais iniciante e uma pessoa mais experiente, né? Sim. Então a pessoa mais experiente geralmente vai ficar pro segundo show. Mas vai tratar as pessoas do tipo, tentar atender as 2 pessoas, né? De igualdade, para as pessoas poderem também fazer o show delas e trocar depois coisas com o público e com elas mesmo. No mínimo, um músico com o outro, sabe? Assim, tipo, assistir o seu show. Porque também tem muito isso, assim, que às vezes você vê muito triste, assim, um clima de, tipo assim, não vou assistir o show do outro, sabe? Assim. Que é isso, assim. Tipo, se o objetivo tipo, gostar de arte, fazer arte interessante, por que você só vai fazer o seu show e não vai assistir o show do outro? É da hora que todo mundo tá numa jornada aí, né, de fazer coisas interessantes. Você vai fazer uma coisa interessante e parar por aí, né? Então você precisa de fricção, né? Uma das coisas que eu me lembro, assim, por exemplo, do Mário, né? Assim, nessa coisa de organizar o concerto, tinha esse elemento democrático, mas ao mesmo tempo tinha uma consciência, assim, de como tem que ser a narrativa de um concerto, né? Onde que é o lugar de que deve estar cada estilo ali para você compor um concerto que funcione também para o público, né? Então, pelo menos eu sentia assim, quando eu tocava e eu assistia as coisas no Iberosotop, que havia essa preocupação também, que não era só um negócio assim, vem aí e toca, né? As coisas eram planejadas, né? Essa pessoa vai tocar primeiro, o outro vai tocar nesse momento, muitas vezes para se criar assim um concerto que tinha uma narrativa, que tinha um itinerário assim para as pessoas que iam escutar aquilo e que não ficasse também maçante, né? Sabe, um equilíbrio assim dos momentos estéticos de cada artista ali, né? Então havia esse jogo também. Isso eu achava uma coisa bem legal. Mas massa. Depois eu pretendo transcrever essa conversa toda, Fraga. E aí eu vou fazer só uma última pergunta, que aí meio que fecha o assunto que eu tô tentando buscar. E depois a gente continua no papo mais livre, assim, né? Mas o que eu te pergunto agora é meio isso, assim, o que passa pela sua cabeça, mas é isso já tem sido respondido também, mas o que passa na sua cabeça se você pensa a relação entre um espaço rebelde e a arte de uma maneira um pouco mais ampla, para além do que vocês têm feito? Quais são as possibilidades? Que eu falo essa coisa assim, não vamos fazer transições rápidas, né, entre uma coisa e outra, mas assim, claro que eu acho que um espaço que está experimentando organização, se tem interesse cultural, deveria também experimentar várias formas culturais. E as formas mais experimentais, mais radicais, que estão tentando fazer coisas que vão contra o codificado, né, aquela coisa que já está naturalizada, elas, assim, na arte, elas estão... Na música, a música experimental é uma delas, entendeu? Então, eu acho que
essa disponibilidade não precisa acontecer necessariamente nos dois âmbitos, né, no político e no estético, mas por que não, né, assim, né? E tem uma ideia que vai permear os dois, né? Porque da mesma forma que todo mundo tem, assim, já vai inculcado pela cultura a estabelecer uma série de práticas de organização e da vida diária que estão naturalizadas, né? Tipo, quando se fala que capitalismo é segunda natureza, sei lá, essas coisas assim. Na música também, você vai ter um monte de coisas que... A música tem que ter ritmo, a música tem que ter harmonia, melodia, entendeu? Assim, então isso também tá como um ponto de partida muito forte. E música não é só isso, né? Claro. Tipo, as formas artísticas também tem essa questão, assim, tem coisas que se naturalizam, inclusive coisas comercialmente, assim, tem os formatos mais industriais, né, da cultura. E eles se impõem de uma maneira muito forte, assim, no pensamento também das pessoas, no pensamento estético. Então, no mínimo, eu acho que precisa dessas formas, tipo as formas que eu estou interessado, né, em música, para balançar a pessoa e falar assim, não, ó, isso também é uma coisa que está naturalizada, né, assim, que tem coisas muito boas dentro disso também, da cultura, da indústria cultural, tem coisas boas, né, mas assim, você não ter nenhum pensamento sobre isso é um problema. Inclusive porque quando você começa a ter pensamento sobre isso, eu acho que você aprecia melhor as coisas boas, sabe? Você consegue ver assim, ó, isso aí é totalmente um produto pensado assim, formulado assim, que as pessoas encaram como natural, não é, mas é muito bom por causa disso. Ou então não, é uma porcaria, sei lá, né? Mas você consegue pensar sobre isso, refletir sobre isso, né? Porque o outro modo, quando a gente não reflete sobre isso, é meio que consumir, né? Que a gente fala mal, assim, né? Só consumo, né? Tipo, vira meramente consumidor, né? Porque aqui, tipo, isso não é a boa vida, né? Assim, é isso.